Boa noite, queridos amigos. Um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês, colaborando com o Centro Espírita Antônio de Oliveira. Hoje nós vamos falar mais um trecho do livro Palavras de Vida Eterna. E antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar todos os amigos para que nós fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento e o nosso coração ao mais alto, pedindo o apoio da espiritualidade amiga, dos espíritos que nos protegem, que nos orientam e que nos inspiram, dos espíritos trabalhadores do Centro Espírita Antônio de Oliveira, para que nos instantes em que estivermos aqui reunidos, cada um em seu lar, cada um no local em que esteja, possa ser inspirado e amparado por essa espiritualidade amiga, e que as reflexões aqui levantadas possam nos auxiliar, nos fortalecer, nos orientar, para que através dessas reflexões possamos tomar decisões acertadas, escolhas corretas, ações em favor do nosso progresso espiritual, da nossa jornada evolutiva, para que então aquilo que nós aprendemos aqui em teoria se torne prática através das nossas ações, das nossas palavras e das nossas atitudes. Para isso, nós contamos com o apoio dessa espiritualidade amiga. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos auxilie, que nos ampare agora e sempre, que possamos iniciar os estudos e as reflexões dessa noite, amparados por esses nossos irmãos espirituais. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a lição 130 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E hoje nós vamos falar da lição 130, chamada Na Luz da Verdade, que inicia com a passagem de João, capítulo 8, versículo 32, onde ele diz: E conhecereis a verdade vos libertará. E Emmanuel comenta: Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência, em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiências em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos de nossa escolha. Respeitemo-nos, assim, uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo: Conhecereis a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo. Ele prometeu simplesmente: Conhecereis a verdade, e para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Muito bem, essa passagem, desse livro nos remete a um entendimento muito profundo daquilo que a própria doutrina espírita nos propõe, O conhecimento de nós mesmos, o autoconhecimento, a autocrítica, a reflexão sobre as nossas atitudes. E quando o texto
Emmanuel coloca no texto que cada um de nós está num processo de evolução que é único, que é individual e que depende do nosso grau de entendimento e compreensão daquilo que realmente importa para nós na vida, ele inicia o texto falando que isso tudo só faz sentido porque o amor divino é muito maior do que o nosso amor humano. Ele quer dizer que de qualquer maneira que a gente pense no amor e de qualquer forma que a gente manifeste o amor, o nosso amor sempre vai ser uma parcela, uma fagulha do amor divino, e não o amor divino na sua plenitude, o amor divino absoluto, que é incondicional, como ele diz no texto. E isso demonstra que, por esse amor divino ser incondicional, por ele ser sem nenhuma condição, sem nenhuma restrição, sem nenhum pré-julgamento em relação às suas criaturas, né, aos espíritos, aos seus filhos, demonstra que então cada um de nós está no estágio em que deve estar. Porque a nossa própria consciência, as nossas próprias atitudes, as próprias consequências que nós vamos experimentar ao longo da nossa existência, fará com que nós, né, de modo autônomo, de forma independente, nos damos conta daquilo que nós precisamos mudar. Então, em outras palavras, o texto nos mostra de que ninguém muda ninguém. Nós influenciamos pessoas, nós podemos persuadir as pessoas através das nossas palavras, das nossas atitudes, mas em todos os momentos essa persuasão, essa influência, ela não abre mão do amor, do respeito, né? Do carinho, da compreensão que nós devemos ter para com o outro, entendendo que o outro está num estágio que não necessariamente é igual ao nosso, né? E o outro pode estar avançado, pode estar mais maduro do que nós em outras áreas, em outros valores, em outros conhecimentos, e às vezes nós vamos julgá-lo naquilo que a gente se considera melhor do que eles, quando na verdade, muitas vezes, né, nós não somos tão melhores assim, porque nós muitas vezes estamos julgando também, estamos avaliando, né, movido também por imperfeições que existem dentro de nós. E o texto, ele reflete muito isso quando ele nos mostra que nós não devemos ter essa intolerância, né? Essa dureza de coração para com a situação em que está o outro. Porque não adianta eu querer, como o Emmanuel diz, doutrinar o outro, determinar para o outro como ele deve se comportar seguindo a minha cartilha, seguindo a minha forma de ver o mundo, porque a minha forma de ver o mundo é única. Ela é o conjunto daquilo que eu sou nesse momento, nesse instante. E aquilo que eu sou é o conjunto das minhas experiências espirituais, não só dessa vida, mas também de outras vidas, de outras existências, né? E que a somatória dessas experiências determina o estágio evolutivo em que eu me encontro. De tal maneira que, como espírito, eu posso estar mais avançado em alguns aspectos, mais amadurecido em alguns aspectos e outros não. Assim como aquela pessoa, né, aquele meu semelhante, aquele meu próximo, pode muitas vezes ser falho em alguns aspectos que saltam aos olhos para mim, mas ser muito mais experiente e maduro do que eu em outros aspectos que eu não conheço. Porque o espírito é um ser complexo, né? Nós manifestamos nessa existência aqui apenas uma parte daquilo que nós verdadeiramente somos. Nós estamos vivendo uma experiência restrita a um cotidiano, a um mundo ao qual nós fazemos parte e que nós escolhemos vivenciar algo, como Emmanuel coloca no texto, né? E essa escolha de vivenciar algo está muito relacionado àquilo que nós ainda somos e àquilo que nós ainda consideramos como importante. De tal maneira que cada espírito vai fazer escolhas de acordo com aquilo que considera importante. O que não necessariamente, né,
significa que aquilo que ele está escolhendo é algo, do ponto de vista espiritual, produtivo, né? Valoroso, que vai lhe agregar valor na sua jornada evolutiva. Então, muitos espíritos ainda vão estacionar, né? Como ele coloca ali, na preguiça, no prazer, né? Em coisas muitas vezes que só fazem sentido na vida terrena, na vida mundana, mas do ponto de vista moral, espiritual, não me acrescenta nada. Mas muitos espíritos vão valorizar isso ainda. E só vão se dar conta de que isso não faz sentido do ponto de vista espiritual na medida que eles próprios se derem conta disso. Então, quando eu olho para o meu semelhante, né, e por mais que eu tenha a percepção de ver nele algo que lhe faz mal, ou que faz mal a quem está ao redor, eu preciso entender que só ele é a pessoa capaz de modificar isso, né? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer para que aquele espírito mude? É eu mudando as minhas atitudes e não tentando mudá-lo. É eu, através das minhas atitudes e dos meus exemplos, servir de influência a esse espírito. Então veja, quando eu convivo com uma pessoa espiritualmente mais madura do que eu, não é a maturidade dessa pessoa que me modifica, né? Não é o fato de eu vê-la que faz com que eu mude, ou o fato de eu ouvi-la, ou ouvir as coisas que ela fala, né, a sabedoria dela, aquilo me transforma. Não, aquilo pode me influenciar. Aquilo fica gravado em mim como um conhecimento, né? Porque justamente a encarnação serve para isso, para que a gente possa ter contato com esses espíritos, tanto os menos avançados quanto os mais avançados comparados a mim. E é nessa experiência, nessa mistura, em que eu vou agregando a teoria, né, a experiência, o contato, que em algum momento vai despertar em mim o processo de mudança. Então, aquele espírito mais maduro, mais sábio, quando ele está perto de mim, próximo a mim, não é ele que exerce em mim a transformação. É o exemplo dele que me toca, que me influencia, mas eu decido quando eu quero colocar aquilo em prática. E a gente tem isso muito claro quando, por exemplo, a gente pega as passagens do Evangelho e vê em todas as passagens da vida de Jesus, né, da missão de Jesus, a multidão que o cercava e que o acompanhava. E, ao mesmo tempo, nas histórias e nas parábolas, a gente percebe que não eram todos que se transformavam simplesmente por ter contato com Jesus. Pelo contrário, né? Eram raros os casos de pessoas que, movidas por um sentimento, por uma fé, por um desejo muito forte, se modificavam, se convertiam, se transformavam moralmente em função do exemplo de Jesus que as influenciava. E veja que interessante, eram pessoas das mais distintas classes sociais, com grau de cultura, grau econômico, né? Então nós vamos ter várias passagens de pessoas que se convertiam, que se transformavam, em que Jesus reconhecia essa transformação nelas, mas que não tinha nenhuma semelhança necessária naquilo que elas eram, né? Pelo contrário, muitas eram discriminadas na sociedade, muitas eram mal vistas, né? Outras eram sequer consideradas como pessoas dignas de estar em contato com Jesus, mas elas muitas vezes, movidas por essa vontade, por esse desejo de serem diferentes e influenciadas pelo amor de Jesus, pelo contato com Jesus, se modificaram. Então, o nosso papel em relação ao próximo é como coloca Emmanuel, é trabalhar em nós esse amor, é tentar aproximar esse nosso amor humano, que é falho, que é limitado, o mais próximo do amor divino. Ou seja, buscar a incondicionalidade na nossa atitude de amar, o que não é fácil para nós, né? Porque ainda a gente relaciona muito o amor à questão do afeto, da simpatia, da afinidade,
né? A gente só vai amar aquilo que a gente conhece, que a gente já compreende, e a gente ainda precisa aprender a amar aquilo que não é compreendido. Então esse é o nosso desafio hoje, é aprender a amar aquilo que a gente ainda não compreende. E esse amor não significa desenvolver por aquilo que nós não compreendemos, o mesmo afeto que nós temos por aquilo que nós já compreendemos. Mas o amor, né, incondicional, ele começa primeiro no respeito, na tolerância, na compreensão de que o outro está num momento de aprendizado diferente de nós. Então o próprio Emmanuel coloca até as escolhas equivocadas que o espírito faz, né, quando ele escolhe o caminho do crime, o caminho do erro, o caminho do vício, que Deus, na sua infinita bondade, no seu amor maior, respeita esse momento de escolha do espírito, porque nas leis de Deus, todas essas escolhas conduzem para um processo de despertar lá na frente, né? Uns vão despertar de forma mais clara, mais límpida, mais rápida, mais simples, né? Mais ampla, e outros às vezes vão ter que tropeçar muito, vão passar por muitas angústias e percalços pelos caminhos que escolheram, mas todos vão enxergar o mesmo caminho, a mesma luz, a mesma referência, que é o amor de Deus para conosco, que se manifesta nessa sua lei, que respeita a nossa liberdade, que respeita a nossa individualidade. E o texto mostra que somente esse conhecimento, né, somente essa capacidade de nós compreendermos a nossa verdadeira natureza espiritual, a verdadeira motivação do porquê nós estamos aqui, do porquê nós existimos, é através desse conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade do Espírito, né? A nossa realidade espiritual. Quem nós somos, por que nós estamos aqui, por que nós vivemos todas essas dificuldades, esses desafios, essas angústias. Qual é a motivação disso? E no momento em que a gente compreende que essa motivação tem um fundo de natureza moral e de natureza intelectual que nos conduz para Deus, que nos aproxima dele nessa jornada, né, que dirá infinita, porque a gente não sabe onde ela termina. Na medida que a gente compreende isso, a gente passa a se esforçar no dia a dia, no nosso cotidiano, para sempre lembrar disso. Eu acho que o nosso grande desafio hoje como espíritas e como seres ainda que estão aprendendo a caminhar, é a gente ter consciência disso, de que a gente precisa o tempo todo se lembrar de quem nós somos, do porquê nós estamos aqui, né? De que nós temos que tirar proveito das nossas experiências e das nossas situações, das situações que a vida nos coloca, para levar disso uma experiência espiritual. E tudo aquilo então que a gente constrói nessas experiências, né, que nos conduz ao amor, aos valores que, quando nós saímos daqui deste mundo, eles vão permanecer, significa que aquilo é que realmente importa para nós como riqueza, como tesouro, porque a vida física, a vida mundana, né, ela vai nos dar prazeres, ela vai nos produzir algum bem-estar, ela vai nos dar algumas alegrias ali efêmeras, mas ela, por si só, ela só é um meio para que nós, como espíritos, possamos agregar algo que realmente faça sentido para nós quando nós chegarmos do outro lado. E nós só conseguimos fazer isso na medida em que nós vamos aprendendo essa verdade que o texto coloca, né? Por isso que ele diz na luz da verdade, porque é algo que vai nos iluminar num determinado momento. É como se o texto quisesse dizer assim, que a gente às vezes anda numa penumbra, né? E que a gente se acostuma com a penumbra, a gente se acostuma com aquela meia luz, com aquilo que às vezes ilumina, às vezes apaga, porque a nossa visão, a nossa maneira de enxergar as coisas, de valorizar as coisas, às vezes está distorcida. Mas na medida que a gente começa a entrar nessa luz da verdade, as nossas escolhas passam a ser muito mais efetivas, muito mais eficazes,
em relação àquilo que realmente importa para nós levarmos daqui como espíritos. Então o texto nos propõe justamente esse convite à reflexão em relação a como que nós lidamos com o nosso semelhante, né? Como que nós compreendemos quando olhamos para ele, entendemos que o conhecimento é algo que é individual e que é gradativo para cada um de nós. Muitas coisas eu posso não entender, muitas coisas eu posso não compreender, e o que eu espero do mundo, das pessoas, de Deus, é que haja uma complacência, uma compaixão com essas minhas dificuldades e essas minhas limitações. Mas da mesma forma que eu espero isso, há em mim, deve haver em mim a responsabilidade de entender que eu também devo garantir isso ao outro, né? Ou seja, a velha máxima de Jesus, fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Então, se eu espero a compreensão, a compaixão, a complacência com as minhas falhas, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades de entendimento em relação ainda a certas coisas da vida, é preciso que eu também coloque isso em prática em relação ao meu semelhante. E é isso que o texto nos propõe. Na medida em que eu me esforço por fazer isso, naturalmente eu vou encontrando a luz da verdade na minha vida, porque o meu conhecimento vai ampliando. Esse conhecimento espiritual, ele exige de mim uma certa sensibilidade, porque não é um conhecimento acadêmico. Não é um conhecimento que, pelo simples fato de nós abrirmos o livro dos Espíritos, abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender. Não, ali nós temos a referência, a teoria, mas o que vai nos dar a percepção dessa verdade, dessa luz que vai nos iluminar, é desenvolvermos em nós a sensibilidade, a empatia, a capacidade de nós transferirmos isso para o nosso dia a dia, na compreensão do nosso semelhante, na compreensão daquele com o qual nós temos dificuldade, na compreensão daquelas pessoas com as quais nós não lidamos bem, com as quais nós não conhecemos bem, né? Porque nós não estamos vendo aquela pessoa por inteiro, nós não estamos vendo aquele espírito como um todo. E às vezes ali existem muitas motivações e dificuldades que fazem com que ele seja daquela forma. O que nós queremos? Justificar o erro do outro? Não, mas compreender o erro do outro. Entender que não cabe a nós o julgamento, se Deus não é aquele que julga o erro do outro, nós também não seremos aqueles que devemos julgar. Nós temos que nos preocupar com o julgamento das nossas ações, dos nossos pensamentos, porque dessa forma a gente vai compreendendo melhor a vida, compreendendo melhor essa verdade que Emmanuel nos coloca, e naturalmente a gente também passa a compreender melhor o nosso semelhante. Então essa é a passagem que nós deixamos aqui hoje de reflexão, que ela possa nos servir de apoio para a nossa vida, para as nossas atitudes e para as nossas ações. E com isso, então, nós encerramos essa reflexão de hoje, convidando a todos novamente que fechem os olhos e que possamos, a partir desse momento, aproveitar essa atmosfera espiritual que nos foi dada e na qual nós nos envolvemos, para que o nosso coração e a nossa mente possa levar um pensamento de energia, de vibração, de amor, de paz, um pensamento que possa atender às necessidades físicas e também às necessidades espirituais de cada um de nós, e que esse pensamento, essa vibração possa adentrar o lar de cada um que nos assiste, que nos ouve agora, onde quer que esteja, que essa vibração possa tocar o coração, a alma de cada familiar desse indivíduo, a ele próprio, aos espíritos que se encontram no seu lar, e que o seu lar seja envolvido por essa atmosfera de amor, de luz, e assim nós possamos então também levar esse pensamento às pessoas que se encontram agora no leito dos hospitais,
enfermas, as pessoas que agora estão enfrentando as doenças do nosso tempo, as pessoas que se encontram agora em situação de rua, que elas possam ser amparadas e uma mão amiga possa se estender a elas, seja para lhe trazer um consolo, seja para lhe aplacar a fome, o frio, a dor. E que essa vibração também se estenda aos orfanatos, aos asilos, às casas de saúde, física e mental, aos presídios, que esses espíritos possam ser tocados pelo arrependimento, pela paciência, pelo firme propósito de se recuperar. Que essas vibrações cheguem também aos líderes, aos nossos governantes, aos líderes da iniciativa privada, da iniciativa pública, que eles possam ter consciência das suas responsabilidades, dos seus deveres, daquilo que podem contribuir para a melhoria do nosso mundo, e que esse pensamento se espalhe por todo o nosso planeta, por todas as nações e por todos aqueles que necessitam agora serem atendidos nas suas necessidades. Sendo assim, Pai amado, Mestre Jesus querido, espiritualidade amiga que nos assistiu e nos amparou na noite de hoje, que nós possamos levar conosco o aprendizado dessa noite, agradecendo mais uma vez a oportunidade de podermos estar aqui reunidos em seu nome, Mestre Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga, e que possamos dar continuidade a esse nosso aprendizado no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, agradecendo mais uma vez ao Centro Espírita Antônio de Oliveira, a espiritualidade amiga e trabalhadora dessa casa, pela oportunidade que aqui nos deram. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Espero poder ter contribuído com você com a nossa reflexão de hoje. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.